Não tem problema. Ah, conseguiu? Pronto, muito bem, massa. Mas vamos lá, pessoal, olha, vamos terminar cone, né? Cone eu disse para vocês, gente, que era um sólido de revolução. O que é que significa um sólido de revolução? Quem sabe o que é que significa sólido de revolução? Hum? E outra É coisa, ele vai tridimensional? o asa, porque assim, só pelo fato, Feitosa, de dizer que é sólido já é tridimensional, certo? Revolução na matemática, eu disse a vocês, o que é? Revolução é giro, então significa que ele é giro, certo? Agora vem cá, ele vai ser giro de quê? De quem? Quem lembra? Cone é um sólido de revolução. Da figura em seu eixo. Muito bem, perfeito. De uma figura sobre o seu próprio eixo. Qual vai ser a figura que vai formar um cone depois que a gente rotacionar ele sobre em relação ao seu próprio eixo? Um triângulo? Muito bem, perfeito. Um triângulo, gente. Então a gente tem aqui, ó, um triângulozinho, tá? Meu Deus, cadê? Nós temos um triângulo e eu vou dizer para vocês que esse triângulo ele vai girar sobre o seu próprio eixo. Então significa que é isso aqui, Amanda. Tu vai ter esse cone assim, ó. Ele está preso então na região de cima e está preso na região de baixo, tá? E aí ele começa a girar, ó, sobre o seu próprio eixo, desse jeito aqui, ó. Ó. Ele gira assim, ó. Aí a partir do momento que ele gira desse jeito, ele formou uma figura tridimensional, tá? E aí, esse, no caso, uma figura não, perdão, um sólido tridimensional. E aí, esse sólido, Amanda, a gente vai dar, claro, a gente vai chamar, a gente vai dar o nome de cone. Então, o cone é isso aqui, gente. Então, a base de um cone, ela sempre será um círculo. Vou tentar fazer aqui melhor, pronto, beleza? E aí, ele vai ter ponta, né? Que, inclusive, a gente viu que, por ele ter ponta, o que é que vai acontecer com o volume dele? Porque deixa eu logo apresentar aqui para vocês o elemento, antes de tudo, né? Como a gente sabe que a base desse cone, ele é um círculo, muito bem, Lissa, perfeitamente, cara. Vai ser dividido por três. Mas veja só, ó, ele é um círculo, então se ele é um círculo, ele tem um centro. Mais do que tem um centro, a gente sabe quanto é que é essa medida, né? Que é a distância entre o centro do círculo e a extremidade, tá? Isso aqui vai ser quem, gente? Isso aqui? Do cone? O raio. O raio. Muito bem, o raio, perfeito. E a gente também sabe esse outro segmento de reta aqui, ó, que forma 90 graus com a base. Quem é? Isso aqui é o quê do cone? Altura. Muito bem, a altura. E por último, a gente tem, Miguel, esse outro segmento aqui, ó, tá vendo? Que vai ser meio que a borda desse cone, né? Quem vai ser a borda desse cone? A hipotenusa. Geratriz. A geratriz, muito bem. Aí, olha só, uma coisa interessante, vocês conseguem perceber o quê? Que a altura, o raio e a geratriz formam entre si um triângulo. Com qual classificação? Retângulo. Muito bem, então dá para aplicar quem aqui nesse triângulo retângulo? Pitágoras. Muito bem, perfeito, isso mesmo, Pitágoras. E aplicando Pitágoras aqui fica assim, né, gente? Ó, a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado, tudo isso daqui mais o raio elevado ao quadrado. Então, essa aqui, pessoal, é a primeira relação que a gente vai ter aqui do cone, tá? Que vai ser a relação do quadrado da sua geratriz. Então, a gente pode determinar a geratriz do cone utilizando essa relação, dizendo que a geratriz ao quadrado é igual a soma da altura e o raio, ambos elevados ao quadrado. Essa que é a primeira relação, utilizando o teorema de Pitágoras. Aí outra coisa que a gente vai ter aqui, que vai ser basicamente os elementos do cone, né? O primeiro elemento que a gente vai ter é o que nós vamos chamar de volume. Mas antes de eu trabalhar o volume de cone, eu quero que vocês me lembrem aqui, por favor, se eu estou falando de um sólido geométrico geral. Qual é a fórmula do volume de um sólido geométrico num geral? Base vezes altura. Não, isso aí seria a área de retângulo. Base. É outra coisa da base. O que é que vai ser? Área da base vezes altura. Muito bem, perfeito, Miguelito. A área da base vezes a altura. Aí se liga, eu mostrei para vocês que de um cilindro a gente pode extrair quantos cônes de um cilindro? 3, né? Por isso que a gente diz que
O volume do cone, ou melhor, o volume de qualquer sólido que tem a ponta é 1/3 do volume de um prisma, tá vendo? Então aqui a gente tem a área da base vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Só que mais ainda, veja só, Ludmila, tu sabe qual é a base desse cone? Tu sabe que a base dele é um círculo. E você sabe qual é a área do círculo, não sabe? Qual vai ser a área do círculo, gente? πr ao quadrado. Muito bem, então o que a gente vai fazer aqui é simplesmente substituir, ó, tá vendo? Então vai ficar da seguinte forma, ó, o volume sendo igual à área da base, que deu π, que multiplica r quadrado, tudo isso vezes a altura, e aí eu venho aqui e divido simplesmente por 3. E aqui eu vou ter a fórmula do volume. Terminado, tá vendo? Cadê? Murilo, diga aí, Murilo. Como assim cada círculo cabe 3? Cada cilindro, aqui, ó, porque cada cilindro, perceba, Murilo, se você pegar um cilindro aqui, ó, desenhar esse garotinho aqui, ó, esse cilindro aqui, você vai perceber, cara, que dentro dele a gente consegue colocar até três cones da seguinte forma, ó. A gente tem isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui a gente tem, você sabe. Isso aqui é um cilindro, tá? E aí, olha só, vamos supor que você fixe um ponto aqui. Murilo, eu fixei um ponto aqui. Cara, se eu fixei esse ponto aqui, eu posso pegar esse ponto e ligar aqui as duas bases. Se você for perceber, Murilo, essa figura geométrica que ficou, esse sólido, na verdade, né? Figura não. Esse sólido geométrico rosa que ficou aqui, ele não vai ser um cilindro, não? Sim ou não? O da parte rosa? Sim, o da parte rosa. Ó, porque você vai ter um círculo aqui, tá vendo? Ó, você tem um círculo e aqui em cima, ó, você tem um vértice em comum. Isso aqui vai ser um cilindro, só que não vai ser um cilindro reto. Ele vai ser um cilindro o quê? Ah, é a parte lá do cilindro oblíquo, né? Oblíquo, muito bem. E além disso ainda, olha, você pode fazer o quê? Você pode pegar ainda aqui, nesse mesmo cara, você pode determinar outro cilindro aqui, ó. Ó, se liga aqui, viu, Murilo? Ó, fixando agora o vértice aqui em cima, ó. Você liga aqui e liga aqui, ó. Pronto. Essa outra figura, figura não, desculpa, esse outro sólido geométrico verde vai ser o que ali? Outro cilindro. Muito bem, tá vendo? E agora você pode fazer assim, ó. Fixar o ponto aqui e ligar aqui em cima, ó. Se ligou? Essa outra amarela aqui vai ser o quê? Outro cilindro. Muito bem. Então a gente ficou com quantos cilindros dentro desse cone? Outro. Quantos cilindros? Desculpa, quantos cones dentro desse cilindro? 3. 3, tá vendo? Por isso que a gente diz que é a terça parte do volume de um cilindro. Beleza? É meio complicado, é meio estranho a gente ouvir isso mesmo, né? Ah, tá. Agora eu entendi. É porque eu acho que o senhor tinha dito, ou eu pelo menos entendi isso, né? Que dentro do cone cabia 3 cilindros. Ah, Mas na não. verdade é dentro do cilindro cabe 3 cones, né? Perfeito, é isso mesmo. Ele desculpe, viu? Eu devo ter falado isso meio pelo cansaço, mas recapitulando, viu? Pronto, foi isso mesmo, né? Então, dentro de um cilindro cabem 3 cones. Agora ficou claro, né, gente? É isso, tá? Sim. Aí, agora, beleza, a gente viu aqui essa parte do volume. Falta a gente ver ainda, pessoal, um outro elemento que eu tinha comentado com vocês, que foi, na verdade, a área, né? Vocês lembram disso, né? Que a gente tinha falado sobre a área. Gente, se eu perguntar para vocês da área lateral, ó, deixa eu botar aqui, ó. Ah, meu Deus, cadê? Pronto. Área lateral. Gente, a área lateral, se vocês forem abrir um cilindro, vocês vão encontrar esse formato aqui, ó, mais ou menos. Gente, deixa eu mostrar, deixa eu botar assim logo. Pronto. Se eu for abrir um cilindro, aí eu vou encontrar uma coisa mais ou menos assim, gente, ó. Vocês estão entendendo, ó? Que vai ser basicamente, essa daqui é basicamente a planificação de um cilindro, tá vendo? E aí, se eu quero saber aqui qual é, ou seja, ó, esse cara antes ele era assim, tá? Ó.
ele em sua forma tridimensional, ou seja, ele montado. Ele montado era assim, quando eu desmonto, ou seja, quando eu planifico o Murilo, ele fica desse jeito. Aí vamos lá, eu planifiquei, agora se liguem. Esse cara aqui tinha esta medida que vocês já me disseram que é o raio, certo? Tinha também essa outra medida aqui, que era a geratriz. Então aqui continua sendo geratriz, e daqui para cá continua sendo o raio. Beleza, deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não? Sigo aí. Deu, né? Muito bem. Gente, este cara aqui vai ter, ó, se vocês forem perceber, ele vai ter uma determinada angulação, tá? Ó, que essa angulação, inclusive, a gente depois consegue determinar ela. Só que mais que isso, gente, a área desta criatura aqui, a gente vai conseguir determinar fazendo essa divisão aqui, ó, gente. Ó, que vai ser isso aqui. Porque antes de mais nada, deixa eu ver aqui o que tenho falado, peraí, viu? Deixa eu ativar aqui essas mensagens, gente, peraí. Oh, meu Deus do céu, Jéssica. Acontece comigo, que eu também conecto nesse aqui, ó. Esse aqui ele tem P2, tá vendo, Jéssiquinha? Esse aqui tem P2, ó. P2 é aquela entradazinha de fone redondinha, né? Aí de vez em quando, Jéssica, eu coloco o fone de ouvido e depois eu fico, meu Deus, essa merda tá sem som, tá sem som. Aí quando eu venho perceber que tá sem som o quê, criatura? É porque eu não botei ali o negócio. Aí eu fico morrendo de vergonha, sério. Nossa. Mas vamos lá. Povo lindo, ó. A gente tem aqui, então, todos esses elementos aqui, tá? Gente, se eu quiser determinar a área lateral, eu era para ter feito essa demonstração antes, tá, gente? Mas eu vou fazer o quê? Eu não vou demonstrar ela agora, tá? Não vou demonstrar ela agora, porque eu preciso pegar, na verdade, essa demonstração a fundo e refazer ela sozinho, para poder eu não cometer nenhum equívoco. Aí agora, na aula ao vivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou determinar, já vou apresentar para vocês a área lateral direta. Mas aí, terminando a aula aqui, eu vou reestudar, vou rever essa parte da demonstração da área lateral, gravo o vídeo e publico para vocês. E aí, na próxima aula, eu tiro as dúvidas, pode ser? Só para poder não ter chance aqui de eu cometer nenhum tipo de erro, tá? Certo, gente? Só para poder garantir que eu não vou cometer nenhum tipo de erro. Mas vamos lá, gente, olha só. Nós temos aqui essa área lateral, tá? A área lateral, ela vai ser, gente, o produto entre π vezes o raio vezes a geratriz. E a gente consegue, Murilo, chegar a essa fórmula aqui. Só que hoje, gente, desculpa, mas eu não vou fazer, tá? Não vou fazer agora, porque eu preciso pegar sozinho, fazer essa demonstração para poder eu não apresentar nenhuma informação errada. E aí, que possa ser que a gente até perca tempo, viu? Tentando corrigir uma coisa, enfim. Eu prefiro deixar para gravar depois e aí eu disponibilizo para vocês, tá? Fazer o vídeo, tudo bonitinho e mando. Mas vamos lá, pessoal, essa aqui é a fórmula quando eu quiser a área lateral. Então, a área lateral vai ser o produto entre o π, o raio e a geratriz. Então, πRG vai ser a famosa área lateral. E eu tenho a última, gente, que vai ser a famosa área total. Essa é a área lateral de cima, a de baixo vai ser a área total, tá? Gente, essa danada dessa área total aqui, ela vai ser assim, ó. Se vocês forem perceber, a área toda desse cone, ela não vai ser assim, gente. Vai ser esse pedaço daqui, ó. Esse pedaço daqui que eu vou pintar de amarelo, Murilo. Esse pedaço que eu pintei de amarelo, cara. Tu concorda comigo que isso daqui é, na verdade, a área lateral? Todo mundo consegue enxergar isso, gente? Que essa parte amarela vai ser, não é isso? Vai ser a área lateral. E esta parte aqui que eu vou pintar de verde, por exemplo, vai ser a área de quem? Isso aqui. Esse círculo é o quê? A base. Então é isso, gente. A área lateral, a área total, ela vai ser a soma da área lateral com a área da base. Aí essa aqui já fica mais tranquilinha de fazer a demonstração. Porque, veja, a área lateral eu apresentei para vocês diretamente, mas vocês sabem que essa área lateral saiu de algum lugar. E ela saiu de onde? Ela saiu, na verdade, daqueles assuntos que a gente já tinha visto em geometria plana. Então, a gente viu, por exemplo, a área do círculo e suas partes. Então, entra nesse sentido mesmo, tá? Mas, como eu já disse, eu vou fazer a demonstração bonitinho em vídeo, mas eu vou fazer sozinho depois, enfim. Porque aí eu dou uma praticada antes para não errar, porque senão a gente erra e perde tempo.
Eu não quero perder tempo aqui, porque eu quero fazer exercícios com vocês, que é o mais importante. Então, vai ficar a área lateral, que eu já disse para vocês, que é πRG, tudo isso daqui multiplicado pela área da base, pô. A área da base, a gente já viu que é o círculo. E a área dessa base aqui, Murilo, não vai ser π que multiplica r quadrado, que a gente já tinha visto? Então, eu vou botar, ó, π que multiplica r quadrado. Gente, esse r quadrado eu consigo botar e escrever ele desse jeito, ó. π vezes r. Agora, vocês analisando ele assim aberto, o que foi que ficou em comum, tanto nesse membro quanto nesse outro membro? O que é que eles têm em comum, gente? Pi. Além do π. Π O R. vezes, muito bem, ó, π vezes R. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o π vezes R em evidência, tá vendo? Eu botando o π vezes R em evidência, dentro do parênteses vai sobrar quem ali? Geratriz botar- vezes R. Vezes O R. mais, né? Ah, mais o R. Isso, porque você tem mais um, muito bem. Essa daqui é a fórmula, ó, que a gente tem da área total, tá? Porque a área total a gente viu ali que pode ser escrito em forma da soma entre a área lateral e a área da base. Então, deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não? Se não, me digam aí que foi que não deu para entender. Deu, né? Sacaram, né? Então, numa boa. Gente, desculpa, inclusive, eu estou meio cansadinho, mas a gente vai seguir do mesmo jeito, tá? E qualquer coisa que vocês sentirem dificuldade, vocês falam comigo, beleza? E, gente, o último elemento que eu vou apenas apresentar, eu não vou aqui agora para vocês fazer demonstração de nenhum tipo de fórmula, não. Diga aí, Miguel, antes de eu falar. Rapidinho, essa última fórmula que você falou, ela é Tá. uma forma mais simplificada, né? Sim, mas é a Tá, mesma coisa dali de cima, ó. Pegar a área lateral e somar com a área da base. tá, pode continuar. Beleza? E agora a gente tem um último elemento aqui que a gente vai. E não é nem elemento, tá? Mas na verdade é. Vamos supor, Murilo, que eu pegue, por exemplo, por alguma razão que eu não sei qual é, certo? Que pode ser qualquer uma. Vamos supor que eu pegue um cone e eu seccione esse cone, ou seja, eu corte esse cone em duas partes, ó. Então eu tenho um cone inteiro, vamos supor que eu pegue um plano e eu passo esse plano aqui. Vocês estão conseguindo enxergar, né? A parte de baixo, gente, que sobrou, todo mundo consegue enxergar que vai sobrar isso daqui, ó. Aqui e aqui assim, ó. Tá? Porque a parte de cima vai se transformar em um cone bem pequenininho, não é isso, gente, ó? Porque aqui a gente tem que lembrar que é circular, né? Então, eu peguei, seccionei este cara. O que sobrou aqui em cima, podem perceber, vai ficar com um R menor, aqui um R maior, e aqui a gente vai ter uma nova altura. Gente, isso daqui, ou seja, ô Gabi, quando eu secciono, quando eu corto um cone com um plano que ele é paralelo à base, eu vou ter como produto, como resultado, isso daqui que eu vou chamar, na verdade, de tronco de cone. Todo mundo entendeu isso? O tronco de cone é isso aqui. Certo? Certo. Muito bem. Pois é, tá vendo, Jéssica? Eu tô cansado, pelo amor de Deus. Muito bem, tá vendo? Hoje, arrasei. Hoje eu brilhei mesmo. Vou negar pra você não, viu? Brilhei, brilhei, brilhei. Fiquei tão feliz, Jéssica. Agora só falta carro. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Foi, Gabi. Deu certo, Gabi. Agora falta só carro. Graças a Deus. Estou ansioso para poder fazer o carro logo para aprovar e estar com a minha bendita habilitação, que eu já estou precisando. Eu não aguento mais pegar carona nem pegar mototaxista. Não aguento mais, gente. Quero ter meu próprio veículo, viu? Cair motorizado, se Deus quiser. Obrigado, velho. Oxe, vocês são Arruma uma foda, Kombi velho. e leva nós pra dar um rolê, professor. Pronto, gostei. Ah, muito pronto. Agora você falou a minha língua, velho. Agora você falou real, Murilo. Agora não adianta eu ficar com medo lá, não, viu? Quando eu pegar a Kombi, não, viu? Porque, meu amigo, quando eu meto o pé num acelerador, meu filho, eu só tiro se eu sentir que vai bater. Porque, meu filho, enquanto eu não sentir que vai bater, eu não paro, não, viu? Oxe, mas, menino, tem hora que o instrutor ele tem que falar. Devagar, Fabrício, devagar, devagar, pô, devagar. Ele fica, Fabrício, olha. Aí ele às vezes fala, Fabrício, ciclista, Fabrício, são ciclistas. Mano, eu amo, sério. Pronto, e ficou indo. É, tá vendo, velho? Mano, adoro, velho. Tu é doido.
Ei, Jéssica, hoje também, gente. Ô, Jéssica, deu tudo certo lá com o teu, com certeza, né? Deu tudo certo, Jéssiquinha. Eu e Jéssica nos encontramos hoje lá. Só sucesso. Gente, Jéssica foi a primeira a fazer a baliza de carro e já acertou tudo, acredita? Aí depois foi fazer só a meia embreagem, né? E aí foi só sucesso. E agora, daqui uns dias, Jéssica também vai estar habilitada. Então, assim, quando eu não puder fazer alguma coisa, Jéssica vai fazer por mim. E ela arrasou demais, não foi, velho? Porque é tão chato esse processo. Assim, tirar a habilitação, ela não é um processo de tipo difícil. Mas é um processo, gente, tão chato, tão cansativo. Mas eu não tô cansado por conta de lá, né? De outra coisa. Mas, assim, é cansativo. Eu não vou negar pra vocês, não, viu? É muito cansativo porque é chato, né? Ano que vem, já você vai dar cara pra. Oxi, por que não, minha filha? Pelo amor de Deus. Vai ser. Vocês já viram aquele cara. Poxa, como é o nome daquele cara que foi preso, gente, recentemente? Que ele ficava expondo crianças. Ítalo Ítalo. Santos. Isso, vocês. Ítalo Santos, muito bem. Vocês já viram aquela. É aquela van escolar dele que bota. Que ele chama de escolar do Ítalo. Eu vou fazer um pra mim daquele jeitinho. Fazer. Vou botar assim. Eu vou colocar. Ai, meu Deus, como é. Pronto, vou chamar assim, tipo, de escolar do Fabrício. E aí vocês vão juntos, velho. Vai ser um arraso, né, velho? Demais, cara. Arraso demais. Ô, Murilo, lê essa questão pra gente, Murilo. Do Enem 2013. Uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Muito bem, gente, tentem fazer aí. Letra, analisem aí. Mais um minutinho. Letra D. D, todo mundo concorda com a Amanda? Alguém tem uma opinião diferente? Pronto, muito bem, gente. Perfeitamente, cara. Ó, porque ele viu aqui, tá vendo, ó? Essa forma, pode perceber, a gente tem esse pedaço aqui, ó, tá vendo que vai ser um corte, ou seja, é uma seção de um cone, né? Porque eu poderia ter continuado aqui, ó, e aí viraria esse cone grandão. Aí um pedaço de cone são troncos, então nós temos dois troncos de cone. Olha a próxima, Amanda, lê aí, Amanda, essa questão 2 pra gente, por favor. Ô, Fábio, eu tô comendo cuscuz, perdão. Eita, porra. Quer que eu peça? Pronto, deixa eu pedir para outra pessoa, já tu lê. Não é que não, velho, eu morro de fome, Ah, você esperar ela acabar, você tá doido? eita, pega. Pronto, deixa eu botar. Pronto, deixa eu pedir. Cadê? Ô, Lissa, tu consegue ler, Lissa, essa daqui para nós? Consigo. Um reservatório será construído no formato de um cone, utilizando-se alumínio como material. Desprezando a espessura do reservatório, sabendo que ele é um cone reto com 1,5 metro de raio e 2 metros de altura, qual é a quantidade de alumínio necessária para a construção desse reservatório? Use π igual a 3. Muito bem, valeu, Lissa. Pronto, essa aqui já não é tão facinha, não, tá, gente? Vou dar 2 minutinhos para vocês tentarem fazer. Se não conseguir em 2, aí eu respondo, tá? 19h14. Vamos lá tentar? Fabrício, aí ele não quer o volume, não, né? Ele quer a. Não é nem um comprimento. Como se fosse a área de revestimento. Aí. Pronto.
Vê aí, ó, porque ele tá te dizendo que ele vai ser oco ou ele vai ser maciço, esse negócio. Vai estar cheio de metal dentro, se tiver cheio de metal dentro é uma coisa, enfim. Ó, todo mundo aqui, ah não, Jessiquinha, dedo de Deus é bom. Hum. Vamos ver, Jessiquinha. Só tem 9. Se é metro quadrado, não é volume. E pronto, muito bem. Ó, já foi uma justificativa melhor, vamos ali. Ah, foi uma justificativa bem melhor, bem mais plausível. Ó. E vocês vão perceber que cone normalmente vai vir junto de outros, tá? Ok? Concordo, Jéssica. Se der errado é porque foi o capeta real. Que fez pra dar errado mesmo. Ei, vocês vão perceber, eu já falei isso, né? Que cone vai vir junto com outros sólidos, tá? Não vai vir sólido sozinho, não. Deu 18. Hoje, então vamos lá, gente. Ó, vou começar, tá? Mais alguém conseguiu ou não? Vai pra gente responder, ó. Ele tá dizendo que o reservatório tem formato de cone, viu? É um conezinho. E vai utilizar o alumínio, né? Disse também que ele tem 1,5 de raio e 2 metros de altura. E está perguntando qual vai ser a quantidade de alumínio necessária para a construção desse reservatório. Tá vendo? Então, ele está dizendo aqui que vai desprezar a espessura do reservatório. Então, gente, se está desprezando o volume, se está desprezando, cadê, ó? Pronto, se está desprezando a espessura do reservatório, significa que o que ele vai fazer, gente, é que aquilo que está dentro dele vai estar vazio. Então, Amanda, se está oco e você vai dispensar a espessura, é porque é só área. É como se você fosse recobrir alguma coisa com uma lâmina bem fininha. E aqui a própria resposta, ó, se é metro quadrado, não pode ser volume. Então tem que ser área. Aí vem cá, gente, esse reservatório vai ficar aberto embaixo, ele pode ficar aberto embaixo, ó? Não. Não, muito bem. Então vai ser área total ou área lateral? Área total. Muito bem. Qual era a mesma fórmula da área total? Π vezes R vezes G mais R.
Muito bem, perfeito. Bora lá para a gente poder identificar cada uma dessas informações. Ele disse, então, que o raio vale 1,5, disse para a gente que a altura vale 2. Então, a gente tem raio e tem altura, mas não tem geratriz. E agora? Pitágoras, Muito bem. Como é que fica? G ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 1,5 ao quadrado. Muito bem. Porque a fórmula era geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado, mais o raio da base ao quadrado. Então, fica geratriz ao quadrado igual a 2 vezes 2, 4, e 1 meio vezes 1 meio. Melhor, 15 vezes 15 dá quanto? 2,25. Muito bem, dá 225, então fica 2,25. Então, essa geratriz aqui, ela vai ser, geratriz ao quadrado vai ser 6, eita, desculpa, gente, 6,25. Deixa G de um lado da igualdade, a raiz, o quadrado passa para o outro lado em forma de raiz, então fica a raiz de 6,25. Gente, como é que eu faço? Quando eu tenho decimal, eu quero determinar a raiz quadrada. Fração, muito bem. Como é que fica, Ludmila, aqui, ó, a fração? Fica a raiz quadrada de quem, Ludmila, ali? 625 sobre 100. Não, Muito sobre bem. 1000. Sobre 100 mesmo, porque são duas casas. Tá certo, É viu? isso. Então, aqui fica como, Miguel, quando tu tem raiz quadrada de fração? Raiz da que tá em cima, raiz da que tá embaixo. Não é Aí é isso? subtração, né? De duas raízes. Não, vai ficar assim, ó. Raiz do que tá em cima, dividido pela raiz do que tá embaixo. Isso. Raiz de 625 dá quanto? 25. Muito bem, 25. E raiz de 100, Gil? 10. 10. 10. Muito bem. 25 por 10. 2,5. 2,5. Muito bem. Terminamos o exercício. Não. A gente descobriu Tem que aqui, o que encaixar aqui a ainda? fala da gelatriz. Muito bem. Tem muito mais ainda, né, Lissa? Para fazer. Bora fazer junto, Lissa. Então fica. A área total é igual a. Vamos lá, quem é o pi? 3 vezes 1,5 vezes Certo? 2,5 mais 1,5. Isso, muito bem. Então fica a área total. Quanto é que dá 3 vezes 1,5? 4,5 Muito bem. E vezes dentro vai ficar? 4, Muito bem, porque fica 2,5 mais 1,5, dá 4. E aí, quanto é que dá 4,5 vezes 4? 18. 18, muito bem. Então, ficam aqui 18 metros quadrados, a área total, ó. Letra D de dado. Muito difícil ou tranquilo? Dá para fazer? Não, Dá, né? dá para fazer. Outra, próxima. Miguel, lê essa aqui pra gente, Miguel. Uma embalagem possui o formato de um cone. Sabendo que o raio da base desse cone é de 12 centímetros e sua altura é 16 centímetros, então a área total dessa embalagem é. Use a aproximação de π igual a 3. Pronto, tentem fazer 2 minutinhos, terminou, vem para cá para a gente poder partir para a segunda parte. Para a gente poder fazer a correção e ir seguindo os exercícios, tá? Vamos lá.
Todo mundo A? Bora lá pra gente poder fazer, então, a correção, viu, dela? Bora lá, peraí, deixa eu só botar mais uma questão aqui, porque eu tô botando um monte, tá, gente? Um monte de exercício hoje, pra gente poder aproveitar. Então, vamos lá, ó. Ele vai querer saber qual é a área total. A área total é simples, é só lembrar da expressão, né? Aí a expressão da área total, a gente sabe que é π que multiplica R vezes R mais G. Muito bem. Ele apresentou para a gente o raio da base, que ele disse que é 12, e apresentou a altura, que ele disse que é 16. Vem cá, eu não tenho a geratriz. Como é que eu faço para descobrir a geratriz? Pitágoras. Pitágoras. Como é que fica, então, ali, fazendo Pitágoras? G ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 16 ao quadrado. Muito bem. 12 quadrado dá quanto? 144. E 16 ao quadrado? 256. Muito bem. Essa soma dá quanto, gente? Façam aí. 400. Muito bem. O quadrado passa em forma de quê? Raiz. Pronto, raiz de 400. 20. Muito 20. bem. Acabamos a questão aqui? Não. Não. Muito bem. Agora aqui para a gente poder partir para a área total, de fato. Então, a área total fica o π, que é 3, o raio, que é 12, vezes 12, mais 20. Bora lá. A área total é igual a 3 vezes 12, 36. E 12 mais 20 dá quanto? 32. Pronto, muito bem. Então, a área total fica. Façam aí para a gente ver. Ah, você já fizeram, certo? 1152. Muito bem. 1152. Perfeito. Então, letra de amor. Certo? Bora para a próxima aqui, ó. Cadê a Amanda? Lê essa aí agora pra gente. Amanda do IDC, do IDCAP. A figura abaixo é de um cone que tem um volume 37,68 centímetros cúbicos e cujo raio da base é 3 centímetros. Considerando π igual a 3,14, a medida de G é. Então, a geratriz desse cone é igual a. Muito bem. 2 minutinhos, tá? Terminando, vem pra cá pra gente poder fazer a resolução, viu, gente?
Pronto. Mais alguém além de Muliro? Conseguiu? Isso aqui tem cálculo, né? Bastante, né? A galera tá enferrujada. Bora lá pra gente fazer, ó. Ele deu volume e quer saber geratriz. Cara, se ele quer saber geratriz, Miguel, qual é a fórmula que eu tenho que usar, pô? Pitágoras. Muito bem. G quadrado é igual a... Igual o quê? Geratriz ao quadrado é igual a... Altura ao quadrado mais raio ao quadrado. Muito bem. Vamos anotar os dados que nós temos. Nós temos altura e temos raio aqui. Só o raio. E é quanto? 3. Falta encontrar a altura. Mas ele me deu que dado aqui? O volume. Pronto, muito bem. Qual é a fórmula do volume de um cone? Πr ao quadrado vezes H. Dividido. Por 3. Olha, tem altura, então a gente vai encontrar utilizando ele. Tá vendo? Utilizando. Então vai ficar, ó, no lugar do volume, Miguel, eu coloco 37,68 igual ao π, que dá 3,14, vezes o raio ao quadrado, que dá 3 ao quadrado, dá 9, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Olha o que eu vou fazer, Miguel. 9 em cima com 3 embaixo, eu simplifico. Vou pegar, deixar só o H do lado da igualdade, certo? Ah, não, mas antes disso, já deixa logo eu fazer isso aqui, ó. Eu já vou pegar o 3,14 e vou multiplicar pelo 3, que fica 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3, com 1 dá 4, e 3 vezes 3, 9. Duas casas após a vírgula, duas casas após a vírgula. Então fica 9,14, ou 9,42, perdão, vezes a altura. Tudo isso daqui sendo igual a 37,68. Deixa só a altura, gente, no lado da igualdade. Ó. Fica 37,68 dividido por 9,42. O que é que eu faço para tirar essas vírgulas de cima e de baixo? Muito bem, multiplica por 100. Perfeito, tá vendo? E, gente, nós precisamos nos acostumar, tá, com essas questões chatas. Eu odeio questão que tem esses cálculos. Mas precisa fazer, cara. Não tem para onde correr, entendeu? Eu senti que isso aqui foi uma das coisas que mais me deixaram à frente na época do Enem. Era porque eu aguentava fazer cálculo, enquanto os outros não aguentavam. Entendeu? Tinha gente que perdia pelo cansaço. Então fica 3.768 dividido por 942. Bora fazer isso aqui? É o jeito, né? Então fica 3.768. Se eu quiser, eu posso simplificar, tá? Mas eu vou simplificar não. Dividido por 942. Eu vou fazer a tabuada. 942 vezes 1 dá o próprio 942. 942 vezes 2 dá 4, 8, 18. Então fica aqui 1.884. Vezes 3 vai dar 6, 12, 18, 2 dá 2.200, 2.826. Vezes 4 fica 8, 6, 17, 3, 3.768. Deu certinho, ó. 1, 2, 3, 4. Então a altura aqui, Miguel, vai dar 4. Então, a altura sendo 4 já dá para a gente fazer, ó. Tá vendo? Então vai ficar, ó. Geratriz ao quadrado é a altura que dá 4 ao quadrado, mais o raio que é 3 ao quadrado. Portanto, a geratriz ao quadrado dá 16 mais 9. 16 mais 9 a gente já sabe que dá 25. Então, a geratriz aqui só pode ser a raiz quadrada de 25, que dá 5. Pronto, tá vendo? Ó? Então, letra D de dado Damasco. Ok? Eu fiz uma simplificação bem básica, professor. Eu simplesmente ignorei os dois números depois da vírgula e deu certo. Tu fez 37 sobre 9, foi isso? Na verdade, eu fui por outro caminho, na verdade, que eu usei 1/3, né? Aí o final deu 113 dividido por 27, que eu passei o 3 pro outro lado e multipliquei o 37. Aí Entendi. ficou 113 por 27. Na verdade, deu 113,04. Aí foi esse 0,4 que eu cortei. Aí deu 4,1. E aí, Poxa, perfeito. agora... Tranquilo, como tá maior que 4, já vai 5. Pode ser também. Perfeito, Murilo. Bom raciocínio, viu? Excelente. Próximo, ó. Enem. Diz assim, essa que eu vou ler, tá? Ó, um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação em um ambiente e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada na figura. Sabendo que a luminária deverá iluminar uma área circular de 28,26 metros quadrados, considerando o π aproximadamente 3,14, a altura H será igual a quanto?
Mar, tentei fazer 3 minutinhos essa daqui, tá? Eu acho que é mais do que suficiente. Vamos lá. Uhum. Olha, galera, a maioria B, 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 B. Pô, massa, velho. E essa daqui, né, gente, já dá para resolver sem utilizar cálculo, né? Essa aqui não precisa de cálculo, né, ó? Porque a gente tem aqui, ó, um triângulo, tá? Que ele é retângulo, porque ele quer saber a geratriz, né? Então, a gente tem aqui, ó, um triângulo, certo? Que ele é retângulo, a geratriz valendo 5. Então, o segundo maior tem que ser 4. Não, na verdade, um tem que ser 3 e outro tem que ser 4, né? Mas eu vou fazer só por questão de precaução, tá? Vocês estão fazendo, mas vamos lá. Pra gente ver quanto é que vai ser. Não, mas é isso mesmo, né? Porque a maior tem que ser 4, o menor tem que ser Poxa, eu 3. nem pensei nisso. É verdade. Não é isso, Gil? Esqueci Aí, do triângulo pitagórico. pronto, como ele quer saber aqui, ó, tem que ser B de bola. Bem mais rapidinho, né, pra fazer, Gil? Que palhaçada. É, tá vendo? Próximo, ó. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. Essa figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de quê? Cone. Muito bem, ó. É uma Letra A. antena ao contrário. Essa aqui é uma questão, ó. Enem. Aqui, ó. Gilzinha, pior que a galera sempre esquece, né? Mas anota aí bem grandão no post-it, vale muito a pena, viu? Agora o próximo aqui, ó. Gil, lê aí pra gente, Gil. Um, um recipiente de vidro possui formato de um cone com raio da base igual a 12 centímetros e geratriz igual a 16 centímetros. Sabendo que para produzir esse vidro são gastos 0,15 centavos por centímetro quadrado, utilizando π igual a 3, o valor gasto para produzir um desses recipientes de vidro é. Só que é um, né? Uhum. E aí, tentei fazer, tá? 2 minutinhos. E aí a gente vem pra corrigir.
Ó, o Miguel já mandou esperar. Uhum. Pronto, vamos lá. A gente vou corrigir, tá? Ou ele diz assim, ó, que são 15 centavos, certo? 15 centavos para cada 1 centímetro quadrado. Então, se é centímetro quadrado, tem que ser o quê? Área ou volume? Área. Muito bem. Tá vendo? Ele está com recipiente de vidro e tem formato de cone. Então, o formato ali vai ser de cone, de raio da base, beleza. Certo? Aí, como ele quer saber esse recipiente, ele quer saber a área total, pô. Porque, notem, ele não falou se esse objeto vai ser aberto. Então, vamos fazer pela área total, tá? Ok? Bora fazer pela área total. Ok? Porque, gente, ele não falou pra gente se era para considerar a base aberta. Ok? Então, vamos botar a área total. Vai ficar πr vezes R mais G. Então, fica a área total, ó. 3 vezes o raio, que dá 12, vezes 12, mais 16. Então, a área total fica 36 vezes 28. A área total dá 36, 28, 8 vezes 6, 48, 8 vezes 3, 24, com 4, 28, 6 vezes 2, 12, 3 vezes 2, 6 com 1 dá 7, então fica 8, 10, 9, 10, então 1008. A área total sendo igual a 1008. Pronto. Essa área total 1008, agora a gente vem aqui, ó. Se 1 centímetro custa 15, então os 1008 corresponde a quantos? X, meio pelos extremos, ó. X fica 1008 vezes 0,15. Eu vou fazer aqui, tá, gente? Que dá 5 vezes 8, 40. 5 vezes 0, 0 com 4 dá 4. 5 vezes 0, 0 e 5 vezes 1, 5. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. E o resto aqui, ali vai dar 0, né, gente? Nem vou fazer, tá? 0, 12, 1, 5, 1. E 2 casas após a vírgula. Então, o X fica R$ 151,20. Essa aqui é a quantidade que ele vai gastar com alumínio.
Então, letra C de casa. Ok? Bora para a próxima aqui, ó. Eita, essa aqui é bem Fabrício, legal. Oi, rapidinho, Manda. como foi que tu fez pra descobrir a altura que eu tava fazendo aqui? Eu não olhei na hora que tu tava resolvendo nessa Não, parte. mas para que você vai encontrar a altura? Porque ele quer saber a área total. Porque, veja, ele está dizendo Ah, assim, eu olhei que errado, eu você... achei que tava ali um Hum, H, desculpa, tá não, isso mesmo, é um R ali, não é R isso, mais isso, G. muito bem. Ah, Beleza, pronto, Josinha? Tranquilo? entendi. É Eu porque, passo. tanto que eu anotei assim, só que na minha cabeça tava um H ali, eu vi Manda. errado. Josinha, aproveitando que tu tá com o microfone ligado, lê essa questão aqui pra gente, do Enem. Ah, meu Deus, tá certo. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um hemisfério, figura 1. Né? É, não precisava falar. Porém, o acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se outro tipo com formato de cone. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse iguais. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetros é de... Pronto, muito bem. 3 minutinhos e aí a gente vem pra responder, viu? Oi. Consegue dar uma aproximada nas figuras? Eu não consigo ver os valores. Por gentileza. Valeu. Pode voltar, Fabrício, para a imagem normal, por favor. Pronto. Não, Ludmila, quando não dá valor de pi, não precisa substituir, tá? Pode deixar lá do mesmo jeito. Mantenha o pi.
Bora? Vamos lá. Gente, o segredo para resolver essa questão está aqui. O volume de champanhe nos dois tipos de taça são iguais. Ou seja, Miguel, o volume da primeira taça tem que ser numericamente igual ao volume da segunda. A segunda, gente, é um semisfério. Gente, semisfério é semiesfera. Melhor, hemisfério é semiesfera. Então, é a metade de uma esfera. Você tem aqui o volume da primeira é a metade do volume de uma esfera. Olha o volume de uma esfera aqui, ó. 4/3 de π r ao cubo. Só que se eu quero a metade, eu divido por 2. Todo mundo entendeu isso daqui? Sim, né? Massa, muito bem. Então vai ficar assim, ó, gente. O volume 1 fica 4/3 de πr ao cubo, porque aqui eu tenho divisão de frações. Então eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Se a segunda é 2, qual é o inverso de 2? 2/1. Muito bem, ó, tá vendo? Ó? Fica meio, não é isso? Ó. Aí agora aqui, ó, Murilo, a gente faz assim, ó. 4 em cima, 2 embaixo, cortei. Sobra apenas isso aqui. 2/3 de πr ao cubo. Então, gente, fazendo agora, Murilo, o volume da primeira, tu vai ter assim, ó, que o raio dela é isso aqui. Tá vendo, ó? É 3. Então, fica 2/3 de π vezes 3 ao cubo. Gente, 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto? 27. Muito bem, então fica tudo isso vezes 27. Ó aqui, ó, Miguel, 27/3, cara, dá para cortar. Quanto é que fica ali? 9. 9. 9. E 2 vezes 9, gente? 18. Muito bem, então, ó, a primeira taça tinha 18 π de volume. Aí vamos fazer agora o volume da segunda, ó. A segunda é esse cara, que vai ser um cone. Ele foi bonzinho ainda e passou pra gente, não foi? As duas fórmulas. Então, fica 1/3 de π, que multiplica r quadrado, tudo isso vezes a altura. Então, volume 2 fica 1/3 do π, vezes o raio ao quadrado. O raio ele passou aqui, ó, que o raio vale 3, e a altura, que é o que a gente quer determinar. Então, o volume 2, gente, fica assim, ó. Π, que multiplica 9 vezes H, tudo isso sobre 3. Dá para cortar, não dá, gente? Aqui, ó, o 9 e o 3. Todo mundo entendeu, não é isso que o prof está fazendo? Cortou, ó. E sobra 3π vezes H. Tá vendo? Gente, esses dois volumes, eu disse a vocês, são iguais entre si. Então, Murilo, se eu pego 3π vezes H, eu digo que eu posso igualar ele ao 18π. Sim ou não, gente? Posso, né? Sim. Que eles são iguais. Agora, ó, π de um lado, π do outro, cortei. A altura é 18 dividido por 3, porque o 3 está multiplicando, passa dividindo. E 18 por 3? 6. 6. Que ele veio aqui e botou, feito um lixo, 6,00. Tá vendo? Diga aí, Muliro.
Professor, se você estava fazendo simulado, eu pensei nisso, mas eu fiquei com medo de fazer. Vamos supor se ele tivesse dado o pi nessa questão aí, mas assim, como é uma questão de comparação, os dois tinham que ficar igual, se eu desconsiderasse esse pi que ele deu, ia dar certo do mesmo jeito? Ia dar certo, pronto, Murilo. Inclusive, isso foi assim, uma pauta muito legal de você ter apresentado. Toda vez que for comparação de volume de corpos redondos, eu particularmente recomendo não substituir o pi, mesmo que ele dê. Porque no final, Murilo, tu vai cortar os pis, então isso é muito bom. Então tu já economiza tempo, mesmo que alguns segundos ali, entendeu? De multiplicação. Sim, Tranquilo? sim. Você foi Assim, eu muito acho que na inteligente. verdade tem que ser muito pensado, porque às vezes o 3 é bom para simplificar, né? Mas na É maioria das vezes isso. eu acho que é melhor não usar mesmo. Concordo com você. Concordo com você. O melhor sempre é tentar simplificar de alguma forma. Só se não for o jeito mesmo, né? Porque às vezes você vai perceber, Murilo, que não tem como não. É substituir e pronto. Principalmente quando a questão não for de comparação, quando ele quiser o valor cheio. Aí, Murilo, lê essa aqui pra gente tentar fazer ela. Em uma fábrica foi construído um reservatório no formato de cone reto, com raio de 3 metros e altura de 4 metros. Para a conservação do reservatório, foi contratado um pintor que cobra R$ 5 por metro quadrado para pintar a área externa e inclusive a base desse reservatório. Então, qual o valor gasto para pintar o reservatório todo? Pronto, muito bem, gente. 2 minutinhos, tá? Pra fazer essa. Vamos lá? Uhum. Oxente, mas já. Então vamos lá, né? Eles aqui, ó, gente. Então, raio 3 metros, altura 4 metros. Disse que vai cobrar 5 metros por R$ 5 por metro quadrado. Vai pintar a área externa e a base do reservatório. Então, o valor vai ser quanto, gente? Se está em metro quadrado é área, né? Se a base vai ser contada, então vai ser que tipo de área? Lateral ou total? Total. Muito bem. E a área total de um cilindro? Ou de um cone, perdão. Qual é a fórmula? R vezes π vezes geratriz mais π. Não, mais R. Muito bem. Geratriz mais o raio. Geratriz mais R. Perfeito, muito bem. Disse para a gente o raio que vale 3, disse para a gente a altura que vale 4. Então a geratriz vai valer quanto aqui? 5. Muito bem, porque a gente já lembra do triângulo pitagórico. Então vai ficar ó, a área total sendo igual a raio mais π. O π é raio vezes π. O raio é 3, o π é 3. Então fica 3 vezes 3, ó. 9, vou fazer direto, tá? Beleza? Muito bem. Pitágoras é desnecessário porque o triângulo é pitagórico. Perfeito, isso. Fantástico, ó, já economiza muito tempo. Geratriz mais raio. Cara, geratriz mais raio. Geratriz é 5, raio é 3. Então fica 5 mais 3, 8.
E 9 vezes 8 dá 72, não é isso, ó? Então, 72 metros quadrados é a área. Aí agora ele disse aqui que são R$5 a cada metro quadrado. Então, 1 metro quadrado custa R$5. Como eu tenho 72, isso vai ser X. Meio pelos extremos. X dá 72 vezes 5, ó. X fica 10, 35, 36, ó. 360, letra B de bola. Galera, é isso. Vou liberar vocês, tá? Alguma dúvida nessa questão? Se não, estão todos liberados. Um forte abraço. Descansem as pessoas que já estudaram hoje. E a gente se vê na próxima, viu? Beijo, gente.